Olá, meus amigos, vamos falar sobre hérnia femoral. Você já tinha ouvido falar? Essa não é tão comum, mas é um tipo de hérnia que pode ser confundida com a hérnia inguinal, a hérnia da virilha, só que ela tem uma peculiaridade, ela é um pouquinho mais perigosa, porque ela tem mais tendência de complicar, de estourar, de dar aquele estrangulamento famoso que vocês sabem que vocês têm medo. Fica aí comigo que eu vou te explicar tudo. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de hérnia, e principalmente quando nós estamos falando de hérnia que dá na nossa parede abdominal, na nossa barriga, tem vários tipos de hérnia. Tem a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, a hérnia incisional, a hérnia epigástica, a hérnia de Spiegel, tem hérnia lombar, tem um monte de hérnia que pode ocorrer. E tem uma que ela é menos conhecida, que é a hérnia femoral. A hérnia femoral, pessoal, para que vocês possam ter agora uma noção do que é essa hérnia, ela ocorre num local que nós chamamos de canal femoral. E o que é o canal femoral? Nessa região aí anatômica que eu estou mostrando para vocês, que é a divisão entre o nosso tronco e a coxa, os vasos sanguíneos que vêm de dentro da nossa barriga, eles precisam atravessar essa estrutura para ir para a nossa perna, que são as nossas artérias e as veias. Que é a artéria femoral, a famosa artéria femoral, que o pessoal fala, rapaz, se cortar o toco da coxa e pegar na femoral, é caixão e vela preta, é essa dita coxa. E é esse canal aí por onde as artérias passam, que é o canal femoral. Só que o nome da hérnia é hérnia femoral. E vocês lembram que eu falei para vocês que a hérnia ela é uma falha? Existe uma falha estrutural, seja muscular, seja da aponeurose. A aponeurose são as fibras, os tecidos. E essa falha favorece que o conteúdo que tem dentro da barriga, seja esse conteúdo gordura ou tripa, tá? Saiam por dentro desse canal e formem a hérnia. E por que a hérnia é um problema? Porque quando esse conteúdo de dentro da barriga se projeta nessa falha, se projeta nesse canal, ela vai gerar dor. Ela vai gerar dor por quê? Porque vai amassar a gordura vai ficar sem sangue, vai gerar dor, vai amassar as tripas, alças intestinal e vai fazer com que o paciente tenha dor, tenha cólica, tenha sinal de vômito. Só que quando a gente está falando da hérnia femoral, essa que ocorre nessa região, ela tem muito mais possibilidade de complicar, de estrangular, de estourar, como vocês sabem, do que os outros tipos de hérnia. E o estourar, pessoal, o que é? Quando a hérnia sai no buraco de uma vez, o leito dela comprime aquilo, trava, não faz com que saia mais e aquela parte distal da hérnia começa a sofrer sem sangue e literalmente apodrece. Isso é uma complicação séria. E olhem onde fica a hérnia femoral, fica bem próximo da hérnia inguinal. E a hérnia femoral muitas vezes é muito mais difícil de você diagnosticar do que uma hérnia inguinal. E comumente, às vezes, a gente precisa de um exame para chegar ao diagnóstico desse tipo de hérnia. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, não esquece de se inscrever e ajudar a gente. Eu sei que a gente esquece, mas faz isso agora que eu estou pedindo. Vamos voltar para o vídeo. Já que você já sabe o que é uma hérnia femoral, quem tem mais risco de ter uma hérnia femoral? Primeiro, mulheres acima de 40 anos. É mulherada, vocês gostam de ser primeira em tudo, né? São primeira nas nossas vidas e também nas hérnias femorais. Então, a hérnia femoral ela é muito mais comum na mulher, tá? De modo geral, é mais comum na mulher do que no homem, mas principalmente nas mulheres acima de 40 anos. Um outro fator de risco para a hérnia femoral são aquelas mulheres com múltiplas gestações, ou seja, múltiplos fatores de aumento de pressão dentro da barriga que favorecem o desenvolvimento da hérnia. Não só da hérnia femoral nesse caso, tá, pessoal? Mas da hérnia umbilical, da hérnia epigástrica. A outro fator de risco são aqueles pacientes que têm um aumento da pressão intraabdominal. O que é esse aumento da pressão intraabdominal, pessoal? Aqueles pacientes que têm constipação, ou seja, muita dificuldade para ir no banheiro, para fazer cocô. Consequentemente, são pacientes que fazem muito mais força para defecar, por quê? Porque são constipados. Aquela força que vive sendo feita na hora de fazer cocô vai forçando a barriga e vai aumentando o risco daquele paciente desenvolver a hérnia. E o último fator de risco são pacientes idosos, que também é fator de risco para todo tipo de hérnia. Com o decorrer do tempo, com a idade, os nossos tecidos de sustentação, nosso colágeno, ele vai perdendo a sustentação. Ele vai ficando velho, assim como a gente.
gente. E essa perda de sustentação perde aquela capacidade de sustentação e aumentam as fragilidades que geram as hérnias. Os sintomas da hérnia femoral é igual de qualquer hérnia, pessoal. Primeiro você vai ter dor no local onde tem a hérnia e essa dor vai principalmente ocorrer após um esforço. Você faz uma força, aquela dor ocorre, geralmente quando você repousa, quando você quieta, quando você relaxa, aquela dor melhora. Um outro sintoma, um outro sinal é quando aparece uma nodulação, a nodulação da hérnia. E a nodulação da hérnia femoral é no toco da coxa, abaixo da região inguinal. E esse abaulamento também vai ocorrer durante um esforço. E o outro fator é a sensação de peso na virilha. Muitas vezes a hérnia femoral é pequena, ela não é visível, a gente faz o exame físico do paciente, a gente não consegue detectar. E às vezes quando a gente pede o exame de ultrassom, até o médico que faz ultrassom, se ele não for um médico experiente, ele também não consegue detectar aquela hérnia. Às vezes o paciente fica rodando com dor e ninguém descobre a danada dessa hérnia porque às vezes é de difícil diagnóstico. Como toda hérnia, e como eu falei que ela tem mais chance de complicar, e os sinais de complicações de qualquer hérnia são iguais, pessoal. Dor intensa e duradoura passando de 6 horas, que só tem piora, associado com náuseas, com vômitos, com a dor que vai para toda a barriga e principalmente se o paciente tiver queda de estado geral, associado à febre e distensão da barriga. Pessoal, esses sinais associados a uma dor forte na região da virilha, onde fica a hérnia, é um sinal de emergência cirúrgica. Você tem que se tacar ali para o pronto-socorro, porque esses casos o paciente precisa de cirurgia de urgência. Hospital, ser humano, se isso acontece contigo, não vai ficar em casa esfregando esse negócio achando que vai se resolver. Quanto mais rápido chega no hospital, melhor é o tratamento, menos problema você tem. E o tratamento, claro, pessoal, é cirúrgico, tá? Então, hérnia, ela é uma alteração estrutural que precisa ser corrigida mecanicamente. A cirurgia da hérnia femoral pode ser realizada tanto por vídeo como cirurgia aberta. A técnica muda um pouquinho da hérnia inguinal, mas agora como o vídeo está muito longo, eu vou deixar para abordar a técnica em um outro vídeo. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!